Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 283, a Gênese, capítulo 15, a multiplicação dos pães. Só que nós estamos agora na última mensagem do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karl Barth. Lendo novamente e tentando fazer tentando explicar assim, de acordo com Karl Barth, né, o pão da terra e o pão do céu, porque nós tivemos a oportunidade de, na Gênese, ler o pão do céu. Mas existe também o pão da terra, que Karl Barth aqui, nessa maravilhosa obra, ele nos esclarece. Então, como João mesmo disse, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que não havia ali senão uma barca e que Jesus não tinha entrado nela com seus discípulos, mas que estes tinham partido sós. Chegaram, porém, outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão. Depois de o Senhor ter dado graças, quando, pois, a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nas barcas e foram a Cafarnaum, em procura de Jesus. Depois de o terem achado no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque sobre ele imprimiu o seu selo o Pai, que é Deus. João, capítulo 11, 22, 27, né? No Evangelho de João, tá lá essa passagem. E Karl Barth, ele faz esse esclarecimento aqui, que é muito importante esse esclarecimento. Pode-se dizer que, através desse esclarecimento de Karl Barth aqui nessas duas mensagens, que é o fermento dos fariseus e dos saduceus, e também o pão da terra e o pão do céu, é que nós conseguimos compreender a multiplicação dos pães, porque a multiplicação dos pães é a multiplicação do conhecimento, né? Olha só para você ver. Há pão do céu, assim como há pão da terra. Há alimento para a alma, assim como há para o corpo. O alimento do corpo acaba, entretanto, como o corpo. O da alma permanece para a vida eterna. Quem somente trabalha pelos manjares da terra, não tem a comida do céu. Quem trabalha pela comida do céu, tem o pão da terra e o pão que permanece para a vida eterna. Há muitas espécies de trabalho, da mesma forma que há diversas qualidades de trabalhadores. Trabalhos da terra, trabalhos do céu na terra. Aqueles jazem como túmulos bem ornados nas necrópolis, que desabam ao rugir das tempestades. Não existe isso mesmo aqui na Terra?
que são os falsos. Os do céu aparecem nas alturas, iluminados pelo fulgir dos astros e brilho das estrelas. É o apego da matéria àqueles que aqui na terra, aqueles jazem como túmulos bem ornados nas necrópolis que desabam ao rugir das tempestades. É o mesmo que os materialistas, os apegados às coisas materiais, apegados ao terra, apegado à carne. Você entendeu? Os do céu aparecem nas alturas. Simbolicamente, dizendo assim, ele aqueles desapegados aos bens materiais, aqueles que tendo é o mesmo que não ter, porque tudo que ele tem, ele administra muito bem ao ponto de saciar as necessidades de milhões daqueles que à sua volta se encontram. Então, ao deixar o corpo físico aqui na Terra, retorna ao plano maior, iluminados pelo fulgir dos astros e brilho das estrelas. Como Chico Xavier mesmo dizia, que ele nunca em toda a sua vida aqui na Terra e participando-se no plano espiritual, ele nunca presenciou o retorno de uma mãe à pátria espiritual que não fosse aureoladas de luz. Porque a missão de uma mãe aqui na Terra é bem-aventurada, né? Mas eu já acrescento um pouquinho. Não é só a missão de uma mãe, não. É a missão da mulher. Ser mulher no mundo de provas e expiações não é para qualquer um. Nascer mulher aqui na Terra não é para qualquer um. Como se diz o ditado, nascer mulher aqui na Terra tem que ter Deus realmente para sustentá-la, porque caso contrário, não é brincadeira. Então, o que é da terra, na terra permanece. O que é do céu persiste na vida eterna. No trabalho exclusivamente terreno, os membros cansam, o suor goteja, o cérebro se aniquila, a vida se extingue. No trabalho do céu, a fronte se eleva, a alma se engrandece, o corpo se fortalece, a mente se aclara e a vida se eterniza. Quem só trabalha para o que é da terra, trabalha para o que perece. Você entendeu, né? Quem só trabalha para o que é da terra, trabalha para o que perece. Nós já explicamos isso em outros vídeos. Quem trabalha para o que é do céu, trabalha para o engrandecimento moral e espiritual de si mesmo. Ele sabe separar o joio do trigo. Espiritual de si próprio e de seus semelhantes. Trabalha pela comida que permanece para a vida eterna, né? Então é o mesmo caso que nós já tivemos oportunidade de ler e de esmiuçar nos vídeos anteriores a respeito da renúncia que nós temos que ter aqui na Terra, né? Nós temos que batalhar por essa renúncia. Então, para você seguir Deus, para você seguir Jesus, para você seguir as leis, os desígnios de Deus e de Jesus,
Você deve renunciar. Marido, esposa, pai, mãe, filhos, parentes. Você deve renunciar trabalhos. Você deve renunciar amigos. Você deve renunciar o mundo. E seguir Deus e Jesus. Aí a pessoa, por não ter conhecimento, ela coloca algumas roupas dentro de uma mala e abandona todo mundo e sai, né, para o mundo a pregar. Você o interroga e ele diz assim: eu abandonei o mundo para servir a Deus e a Jesus. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada que Jesus quis dizer, porque existe essa passagem no Evangelho. Ele não entendeu nada, ele está na contramão, ele está tontinho. Esconde o menino Jesus embaixo da manjedoura, porque ele não entendeu nada. Luiz, mas então, explique então, por favor. Renunciar o mundo, renunciar pai, mãe, esposa, marido, filhos, é você aceitá-los como eles são. Essa renúncia de querer que os outros haja de acordo com a forma como você pensa. Eu estou usando primeiro, nossa, as costinhas estão doendo aqui, mas tá bom. Essa é uma forma, é uma expressão minha, você, mas você me desculpe. Você deve renunciar o desejo de querer que as pessoas te amem, de que as pessoas te respeitem, de que as pessoas te considerem. Você deve renunciar o desejo de que tudo no mundo existe para suprir as tuas necessidades. Como se a pessoa fosse a última bolacha do pacote. Não. Nós devemos renunciar a esses sentimentos. Devemos renunciar a esses sentimentos. A partir do momento que nós renunciamos a esses sentimentos, obviamente estaremos agindo de acordo com os desígnios de Deus e de Jesus, trazidos por Jesus. Então você renuncia à forma como o mundo é, mas continua no mundo, aceitando o mundo como ele é. O mundo já é englobando todo mundo. Então você continua no mundo, aceitando o mundo como ele é e agindo de acordo com os desígnios de Deus. Amando a tua família, como sempre, mas agindo de acordo com as leis de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus. Então, olha só para você ver. Há trabalho e trabalho. Há trabalho e trabalho. Assim como há pão e pão. Assim como há tesouro na terra e tesouro do céu. É lógico que aqui ele emprega céu, a gente sabe que é mitológico, mas com a grande necessidade. Quem vive do Espírito busca as coisas do céu. Quem vive da carne busca as coisas da terra, né? O materialismo, o apego aos bens materiais, às necessidades
orgânicas, né? E tudo mais. A carne para nada serve. O espírito é que continua a viver. Então, é simbólico também aqui. Porque a carne, em matéria de físico, ela muito nos serve, porque ela é a vestimenta da alma, do perispírito e tudo mais. Trabalhai não pela comida que perece, mas sim pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhai não pela comida que perece, mas sim pela comida que permanece para a vida eterna. Então, se nós pararmos para analisar, esse esmiuçamento de Karl Barth, ele encontra-se nessa passagem, o pão da terra e o pão do céu. Na verdade, Karl Barth aqui, ele apenas repete aquilo que João anotou em capítulo 6, versículos 22 e 27 em seu evangelho, né? Então aqui nós temos o resumo do pão da terra e o pão do céu, como sendo o conhecimento dos desígnios das leis de Deus, o ensinamento, a multiplicação, aí nós conseguimos entender a multiplicação dos pães. Como nós já dissemos aqui, eu torno a repetir, na verdade, não só naquela época, Jesus fez com que se multiplicasse os pães naquela época. Os pães ainda se multiplicam até hoje, através dos emissários de nosso Senhor Jesus Cristo, por ele enviados aqui à terra. Um grande multiplicador de pães aqui na terra foi Francisco de Assis. Um outro grande multiplicador de pães, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Outros mais, Leon Denis, Gabriel Delanne, Karl Barth, Francisco Cândido Xavier. Quantos pães ou quantos milhões de pães Francisco Cândido Xavier multiplicou aqui na Terra? Porque uma pessoa pega um livro, esse livro é um pão, mas dentro desse pão existe milhões de pães que são instruções passadas adiante a milhões de pessoas. Cada qual que absorve o conhecimento desses pães encontram-se se multiplicando. Quanto mais conhecimento, mais pães são multiplicados. Outro multiplicador de pães aqui na Terra, Carlos Bacelli. Quantos milhões de pães esse ser não multiplicou até hoje, ano 2023? Outro, Divaldo Pereira Franco. Quantos milhões de pães, não só através das obras psicografadas, as instruções que os bons espíritos ali deixaram para
multiplicar os pães no individual e no coletivo da humanidade? E muitos outros. Quantas centenas de casas espíritas empenhadas na multiplicação dos pães, empenhadas na evangelização de crianças, na evangelização da mocidade, na educação dos dons mediúnicos. Isso tudo significa multiplicação dos pães, multiplicar os pães, multiplicar, triplicar, quadruplicar o conhecimento, aquilo trazido por nosso Senhor Jesus Cristo. Com todo respeito, não só os espíritas, mas também quantos milhões de católicos que trabalham dignamente, honestamente, né? Distribuindo cestas básicas, como muitos espíritas fazem, agasalhos. Muitos católicos que se preocupam com o próximo, muitos evangélicos, porque, como se diz aquele ditado, em uma saca de batata, a gente encontra 2, 3 batatas que tá bichada. Você entendeu a psicologia, né? Mas o resto todo é uma maravilha. Em uma saca de laranja, a gente encontra umas 4, 5 laranjas que tá bichada. Você entendeu a psicologia, né? Para não falar mal dos outros. Porque a gente tá tendo um cuidado para tratar de certos assuntos, porque os ataques estão muito grandes para cima de mim. É espiritual. Então, nós não estamos aqui para falar mal de ninguém, sim para tentar mostrar esse lado da autoevangelização, dessa multiplicação do conhecimento. Essa multiplicação dos pães é nada mais, nada menos do que a multiplicação dos conhecimentos. Os professores que existem aqui na Terra, quantos milhões de professores multiplicaram o conhecimento deles, passando adiante o conhecimento deles aos alunos. E esses alunos, o que eles fizeram na vida e o que eles fazem na vida, ajudando um aqui, ajudando o outro ali, é a multiplicação do conhecimento. Né? Os professores, os cientistas, todos esses que trabalham com a seriedade. Então, todos os profissionais aqui na Terra, desde daquela categoria menos reconhecida a mais reconhecida pela justiça da Terra, que eu quero dizer. Porque aqui na Terra tem isso, né? Justiça da Terra, aqui na Terra, a humanidade tem uma categoria que é inferior. Isso é pela Terra, porque para Deus todos nós somos iguais. Mas desde a categoria mais inferior a mais superior, né? Quantas multiplicações de pães, que significa multiplicações de conhecimento, um ajudando o outro, isso é uma multiplicação. Então, através dessas duas mensagens de Karl-Barth e também do resumo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, no pão do céu e o pão da terra e o fermento dos fariseus, nós conseguimos compreender à luz da doutrina dos espíritos o verdadeiro sentido e o verdadeiro significado da multiplicação dos pães. Jesus, naquela época, multiplicou foi o pão físico ou esse pão do conhecimento? É óbvio que foi o pão do conhecimento
Essa multiplicação que nós estamos aqui resumindo agora, essa multiplicação não existiu lá naquele momento, não houve isso, né? A multiplicação de pães e de peixes, 5 pães e 2 peixes, não, é a multiplicação do conhecimento. Agora, quem teve a oportunidade de entender a respeito do fermento dos fariseus e dos saduceus, compreenderam. Mais ainda, esse sentido da multiplicação dos pães e dos peixes, a respeito das religiões dos fariseus e dos saduceus, a forma como sufocante e asfixiante, como viveu as pessoas naquela época e como vive até hoje os fariseus e os saduceus. Mas hoje não existe fariseus e saduceus, Luiz, pois existe 97% fariseus e saduceus ainda. Existe quase nada de samaritano, quase nada. É lamentável, mas tem que dizer. Então, até o próximo tema, né? Assim, a providência divina nos permitindo.